No último vídeo, vimos como a sensação de confinamento pode acarretar transtornos como depressão, ansiedade e psicose. Neste, veremos algumas das maneiras para superar essa situação ou pelo menos amenizá-la. Se somos mais suscetíveis a um colapso quando atingidos pelas emoções intensas que acompanham um modo de vida sitiado, o primeiro passo para evitar um colapso psicológico é seguir os conselhos de Henry David Thoreau e, em caso de dúvida, diminuir o ritmo. Se sentimos que nossas emoções estão atingindo um pico ou nos girando em círculos de pavor e desespero, precisamos de alguma forma interromper o processo antes de atingir o estado de pânico agudo. A pior maneira de fazer isso é tentar raciocinar ou discutir com as emoções, pois isso pode causar uma espiral descendente de pensamentos negativos e acelerados sobre a situação. Enquanto a melhor maneira de lidar com essa situação é usar alguma forma de atividade para relaxar e nos recentrar. Muitas pessoas acham que a meditação consciente, a chamada de mindfulness, funciona bem para esse fim, mas essa é apenas uma das inúmeras atividades que podemos usar. Carl Jung, que enfrentou uma crise pessoal tão intensa que chegou a flertar com a psicose, desenhava e pintava mandalas para acalmar sua mente acelerada. Outros podem encontrar alívio no levantamento de peso, na caminhada, em algum tipo de artesanato ou hobby, ou em alguma conversa com um amigo. O essencial é que tenhamos em nosso arsenal algumas atividades que podemos usar para nos centralizar novamente quando nossas emoções estiverem nos afastando demais de nós mesmos. Se realmente nos sentimos sobrecarregados, uma das melhores táticas é o que Nietzsche chamou de fatalismo russo, que não é fazer nada, mas apenas deixar-se ir e relaxar o mais completamente possível. Não quero mais aceitar nada, não preciso mais tomar nada, não preciso mais absorver nada. Parar de reagir completamente. Esse fatalismo pode preservar a vida nas condições mais perigosas, reduzindo o metabolismo, diminuindo a velocidade, como uma espécie de vontade de hibernar. Ou, como William James escreveu, a transição de tensão, autorresponsabilidade e preocupação para equanimidade, receptividade e paz é a mais maravilhosa de todas as mudanças de equilíbrio interno, aquelas mudanças do centro pessoal de energia que analisei com tanta frequência. E a principal maravilha disso é que isso acontece com frequência, não fazendo, mas simplesmente relaxando e jogando o fardo para baixo. Mas também existem medidas que podem nos prevenir de descer aos poços de desespero, que nos tornam suscetíveis a um colapso. E um desses passos é desativar o vício ao medo. No meio de uma crise, é extremamente difícil separar fatos da ficção, e assim, permitir que nossa mente seja absorvida e oprimida pela catastrofização da mídia e redes sociais não contribuirá para a nossa sanidade. Além disso, dado o registro notoriamente ruim tanto da grande mídia quanto dos que nos governam, e os episódios frequentes em que propagam meias-verdades, é tolice depositar toda a confiança neles. Depois de desviar os olhos das narrativas de medo da mídia, a próxima coisa que precisamos fazer é restabelecer alguma aparência de ordem em nossa vida, pois, quando uma crise rompe severamente nossos padrões e por um longo período de tempo, nossa individualidade corre risco quanto mais passivos nos tornamos. Em vez de preencher nossos dias à deriva de uma distração irracional para outra, devemos dedicar nosso tempo a atividades mais construtivas. Podemos criar coisas, aprender, construir, consertar coisas. Podemos nos concentrar no desenvolvimento de novos hábitos ou nos livrar de hábitos destrutivos. Só precisamos preencher o vazio gerado pela crise com atividades que dão aos nossos dias algum tipo de estrutura, significado e sentimento de realização. Fazer isso pode ser a diferença entre descer ao estado desorientado de um eu em desintegração e permanecer estável durante toda a duração da crise. Embora exista uma variedade infinita de atividades que podem ser usadas para restabelecer algum tipo de ordem em nossa vida, há um projeto que pode ser particularmente útil no momento.
E esse projeto se baseia no mantra de muitos políticos: nunca desperdice uma boa crise. Ou ainda, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Pois, enquanto uma crise pode nos tornar mais propensos a um colapso psicológico, esses tempos também são propícios para alcançar o que é chamado de avanço psicológico. O avanço psicológico é o espelho oposto ao colapso, pois nosso senso de si não perde o contato com a realidade como na psicose, nem desce em total apatia e desespero como na depressão. Mas, em vez disso, o senso de si é reordenado em torno de valores e padrões de vida mais resilientes e funcionalmente adaptáveis. Como disse Richard Bach, o que uma lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta.